você diga o que você não entendeu, que você mande a tua sugestão, a tua crítica. Isso é super importante para a gente. É o provafinal@lfg.com.br. Enquanto você não manda, a gente vai falando aqui com os telespectadores que já gravaram perguntas sobre a aula de hoje. Então, vamos ver o que eles têm a perguntar a respeito desses temas todos? Quais são as perguntas que estão aí na cabecinha dos candidatos do Brasil inteiro a respeito desses pontos? Vamos ver. Pergunte ao professor. Professora, impedir alguém de realizar uma conduta imoral, por exemplo, a prostituição, é crime? Pois é, né? Essa é uma pergunta, eu sei por que a candidata, eu estou chamando de candidata porque ela, de fato, está antenada com a realidade de concurso público. Eu sei porque a candidata fez essa pergunta, porque ela vive caindo. É mesmo uma das perguntas mais comuns de concurso. E a resposta, como você viu aqui na aula, é sim. Sim, quer dizer, não pode impedir a pessoa de realizar atos imorais. Então, a resposta à pergunta dela é sim, é constrangimento ilegal. Ou seja, não pode impedir alguém de realizar um ato imoral. Sei lá, se tem alguém que está fumando e você acha que é errado fumar, a pessoa não está bem de saúde e você arranca o cigarro da mão dela e impede ela de fumar, embora seja um ato motivado ali por altruísmo, um ato motivado pela tua generosidade, pela tua vontade de ajudar, é constrangimento ilegal, sim. Da mesma forma, impedir alguém de exercer a prostituição. Prostituição não é crime, portanto, é constrangimento ilegal? Sim. Agora veja, ato imoral não se confunde com ato ilícito. É possível que um ato seja ilícito, embora não seja crime. Eu dei durante a aula o exemplo do suicídio, que não é crime, mas é ilícito. Portanto, não há constrangimento ilegal em impedir suicídio. Agora, deixa eu te dar um outro exemplo. Impedir alguém a consumir drogas. Impedir alguém de consumir drogas. A pessoa quer se drogar e você impede. É constrangimento ilegal? Não. Porque apesar de, paradoxalmente, o consumo de drogas não ser crime, o porte de droga para consumo é, né? Mas o consumo propriamente dito não ser crime, o fato é que também não é uma atitude lícita, não é uma atitude permitida. Portanto, não há nenhum constrangimento ilegal, não há constrangimento legal em impedir a pessoa de, por exemplo, se drogar. Tudo bem? Agora, de se prostituir, melhor conversar, né? Do que partir para a violência. Próxima pergunta. Professora Patrícia, se eu ameaçar um ladrão de entregá-lo à polícia, é crime? É uma pergunta também que vive caindo em prova. Ameaçar alguém ou constranger alguém, ou ameaçar alguém, no caso é a pergunta dela, ameaçar alguém de um mal justo. É o tal do ameaçar o ladrão de entregá-lo à polícia. Então eu quero fazer aqui uma diferenciação interessante. Para a ameaça, o crime de ameaça, vem aqui um pouquinho para eu ver se eu consigo te explicar direitinho. Para o crime de ameaça, é preciso que eu ameace alguém de um mal injusto. Nós já vimos que ameaçar alguém de um mal justo não é crime. Então, portanto, ameaçar um ladrão de entregá-lo à polícia não é crime de ameaça. Mas quando a ameaça é elemento de outros tipos penais, nós vimos que a ameaça pode ser elemento, por exemplo, de estupro. Eu constranjo mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal. Ou elemento do crime de extorsão. Extorsão também é constranger mediante violência ou grave ameaça. Ou mesmo do crime de constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal é constranger mediante violência ou grave ameaça, ou depois de, por outra forma, haver reduzido a capacidade de resistência da vítima. Pois bem, quando o crime de ameaça ou a conduta de ameaçar é elemento de outro tipo penal, não é necessário que a ameaça seja de um mal injusto. Mesmo a ameaça de um mal justo pode ser uma ameaça grave o suficiente, por exemplo, para caracterizar extorsão. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sei que você cometeu um crime, então eu começo a te chantagear. Eu ameaço de te entregar para a polícia se você não me pagar uma quantia em dinheiro. Isso é crime de extorsão? O mal do qual eu estou te ameaçando é justo. Eu estou te ameaçando de te entregar à polícia. Mas apesar do mal ser justo, há o crime de extorsão? Com certeza. Porque quando a ameaça é usada como uma forma de constrangimento,
O que está errado é o constrangimento. O que está errado é que eu não posso obrigar a pessoa, através daquela ameaça ou não, a fazer o que ela não queira. Portanto, o errado é o constrangimento. Quando a ameaça é um crime autônomo, eu só estou punindo a ameaça não está sendo usada para constranger ninguém, a ameaça só está sendo usada para deixar intranquila a pessoa, para atemorizar a pessoa. Quando a ameaça é um crime autônomo, aí ela tem que ser uma ameaça de um mal injusto e grave. Portanto, ameaça de mal justo não configura ameaça. Bela pergunta da candidata e que cai muito em concurso público mesmo. Vamos ver a próxima? Próxima. Professora, quem responde pelo crime de trabalho escravo? É a empresa que contrata? Essa é uma pergunta legal, uma pergunta bem do nosso cotidiano, uma pergunta que, sobretudo, as pessoas que não têm grande familiaridade com o universo jurídico se fazem. Uma fazenda, ele contrata trabalho escravo. Você vê a toda hora os auditores fiscais do trabalho comparecendo aos estabelecimentos comerciais, agrários, etc., para fiscalizar se há ou não trabalho escravo. E aí, quem é que responde pelo trabalho escravo? É a empresa? O que você acha? Não pode ser, né? Não pode ser, porque só existe um crime pelo qual se pode responsabilizar a pessoa jurídica no Brasil. E você sabe muito bem qual é ele. Ele é o crime ambiental, ou são os crimes ambientais. Pessoa jurídica no Brasil, lembre-se disso, atualmente só pode ser responsabilizada por crime ambiental. E por quê? Porque não há previsão. Não há previsão na Constituição de outra hipótese. Na verdade, há. Há previsão na Constituição de crimes contra a ordem econômica. Mas essa previsão precisa de regulamentação infraconstitucional, que até hoje não existiu, não foi feita. Portanto, não há vigente no Brasil hoje nenhuma hipótese outra, salvo de crimes ambientais, para a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Portanto, respondendo à aluna, não é a empresa que contrata, é a pessoa física responsável ali pelo contrato de trabalho. A gente tem que ver quem que é. Se é o dono da empresa que sabia ou se ele não sabia, se era o gerente, enfim, quem é que é a pessoa física responsável. Mas PJ, por crime contra aqui o trabalhador, nunca, nunca mesmo. Tá bom? Próxima pergunta. Vamos ver. Professor, eu já vi falar em rapto. O que seria isso? Pois é, quem ouviu falar em rapto, ouviu certo, mas um pouco atrasado. O rapto não existe desde 2005, olha lá se vão 5 anos que não há mais rapto. Antigamente, eu digo antigamente assim, até 2005, havia 3 crimes que tratavam da privação da liberdade. O sequestro ou cárcere privado, que é o 149, a extorsão mediante sequestro, que até hoje ainda existe, o crime de extorsão mediante sequestro, que é o 159, e o rapto, que era o 319. O rapto, que era o 319. Qual era a diferença entre esses 3 crimes? Era a intenção. A extorsão mediante sequestro tem como intenção obter uma indevida vantagem. O rapto tinha como intenção obter favorecimento sexual. E o sequestro casado, que é esse crime que nós estudamos hoje, não tinha nenhuma intenção especial. É um crime que não exige nenhum elemento subjetivo especial. Portanto, havia 3 crimes antigamente que tratavam da privação da liberdade. Hoje, existem apenas 2. Porque aquele que era o rapto, o 219, foi revogado, o artigo foi formalmente revogado, mas a conduta não foi descriminalizada. Houve aquele fenômeno que você conhece com o nome de continuidade normativo típica. Lembra disso? Continuidade normativo típica é o que aconteceu aqui com o rapto. Continuou a ser típico, não teve solução de continuidade, não teve quebra de continuidade, pelo contrário. Tornou-se uma lei, ou tornou-se um delito mais grave do que era. A pena do antigo rapto era de 1 a 5 anos. A pena do sequestro qualificado pelo fim libidinoso é de 2 a 5. Então foi uma novatio legis in peius. Em suma, não há mais rapto, o que é a sequestro qualificado pelo fim libidinoso. Tudo bem? Próxima questão.
Professora, qual a diferença entre sequestro e